Imagine um mundo onde a luz do conhecimento havia se apagado, onde um simples eclipse podia ser visto como o fim dos tempos, e a peste se espalhava como um inimigo invisível. Este foi o período que chamamos de Idade das Trevas. Mas será que você conhece a verdade por trás desse nome? Agora feche os olhos por um instante e imagine que você nasceu em um vilarejo medieval. Não existe banheiro nem privacidade. As ruas são de barro, misturadas a fezes de animais. Você divide uma cabana de madeira com sua família inteira, e até com galinhas e porcos. Sua cama é um monte de palha infestada de pulgas. A fumaça da lareira te aquece no inverno, mas também enche seus pulmões de tosse e fuligem. E o mais estranho, você talvez nunca saiba como é o seu próprio rosto. Espelhos? Só para os nobres. Para você, o reflexo turvo em um balde d'água será o mais próximo de um espelho que terá na vida. Mas espere. A vida na Idade das Trevas tinha segredos ainda mais estranhos. Você sabia que o garfo era visto como um objeto diabólico? Sim, durante séculos, comer com as mãos era considerado mais cristão do que usar esse utensílio pecaminoso. E se você pensa que apenas adultos bebiam, está enganado. Até crianças tomavam cerveja todos os dias. Não para se divertir, mas porque a água contaminada podia matar. Quer mais? Em muitos vilarejos, casamentos não eram selados com flores e anéis, mas com vacas, sacos de trigo ou até pedaços de terra. E a primeira noite de núpcias, em algumas aldeias, vizinhos e familiares se reuniam do lado de fora, cantando e bebendo, até que o casal cumprisse sua parte. Mas a Idade das Trevas não era feita apenas de sujeira e costumes bizarros. Havia algo ainda mais sombrio pairando sobre as pessoas: o medo do invisível. Um simples eclipse solar era interpretado como a fúria de Deus. Cometas eram sinais de catástrofes iminentes, presságios de guerra ou peste. E quando uma doença misteriosa surgia, como a peste bubônica, que matou milhões, muitos acreditavam que demônios caminhavam entre eles, espalhando a morte. As igrejas guardavam relíquias consideradas milagrosas, ossos de santos, fragmentos da cruz, até gotas de leite da Virgem Maria. Mas será que eram verdadeiras? Ou apenas falsificações lucrativas criadas para manipular o medo do povo? Imagine caminhar à noite por uma rua escura, iluminada apenas pela chama de tochas, e ouvir que a próxima esquina pode ser habitada por bruxas, lobisomens ou até o próprio diabo em forma humana. A Idade das Trevas foi também o palco de guerras brutais e intrigas sangrentas. Imagine ser chamado para lutar em nome de um rei que você mal conhecia, sem armadura de aço, apenas um machado velho e um escudo de madeira. No campo de batalha, a morte vinha de todos os lados. Flechas, espadas, cavalos atropelando soldados. E se você sobrevivesse, ainda podia morrer dias depois de uma simples infecção no ferimento. Reis e rainhas tramavam em silêncio. Um banquete podia terminar com uma taça de vinho envenenada. Um amigo podia se tornar seu traidor da noite para o dia, vendido ao inimigo por algumas moedas de ouro. E no meio de tudo isso, o povo comum só queria sobreviver, proteger sua família, garantir o pão, rezar para não ser o próximo a cair. A Idade das Trevas foi tanto sobre espadas e coroas, quanto sobre lágrimas silenciosas de quem nunca entrou para os livros de história. Durante a Idade Média, a vida cotidiana estava envolta em uma névoa de superstição e medo do desconhecido. As pessoas acreditavam que cada sombra podia esconder um demônio, que doenças eram punições divinas e que a magia negra circulava invisível pelas aldeias. Relíquias sagradas eram objetos de devoção extrema. Ossos, pedaços de madeira,
ou objetos com histórias misteriosas eram venerados como portais para o divino, embora muitas vezes fossem meras fraudes para engordar os cofres de mosteiros e enriquecer clérigos inescrupulosos. As crenças populares alimentavam rituais secretos, cultos misteriosos e caças às bruxas, onde vizinhos podiam acusar uns aos outros em um instante, espalhando terror e desconfiança. Cada superstição era um fio invisível que prendia a mente humana, provocando tanto fascínio quanto medo. Essa mistura de fé, ignorância e mistério mantinha todos em estado de alerta constante, elevando a tensão e fazendo com que histórias de milagres, maldições e aparições sobrenaturais se espalhassem com a força de um incêndio, prendendo a atenção de qualquer um que ousasse ouvir ou testemunhar esses eventos. O suspense de não saber o que era real ou inventado criava um magnetismo irresistível, um convite silencioso para mergulhar na escuridão do desconhecido, onde cada sombra podia guardar um segredo capaz de mudar destinos. Apesar de seu nome sombrio, a Idade das Trevas não foi um período de pura estagnação. Entre castelos em ruínas e superstição generalizada, surgiram avanços inesperados que mudariam o curso da história. Mosteiros, além de abrigarem relíquias controversas, tornaram-se centros de conhecimento, copiando manuscritos clássicos e preservando saberes antigos que, sem eles, teriam desaparecido para sempre. Na engenharia, surgiram inovações que pareceriam mágicas para a época. Moinhos de água que transformavam o trabalho humano, arados de ferro que revolucionavam a agricultura e pontes de pedra capazes de atravessar rios turbulentos. Mesmo a arquitetura floresceu, com a construção das primeiras catedrais góticas, elevando-se aos céus em vitrais coloridos e abóbadas imponentes, como se cada pedra contasse histórias de fé e criatividade. Na vida cotidiana, pequenas invenções aliviavam o peso da sobrevivência. Óculos que permitiam aos eruditos continuar a ler, o relógio mecânico que começava a medir o tempo com precisão e técnicas de navegação que abriram portas para explorações futuras. Curiosidades também não faltavam. Livros ilustrados, cheios de monstros e bestiários fantásticos. Jogos de tabuleiro que aproximavam famílias e comerciantes, inventando novas moedas para facilitar o comércio. O legado da Idade das Trevas é paradoxal. Enquanto a superstição e a violência marcam sua fama, a capacidade humana de criar, adaptar e preservar floresceu silenciosamente, lançando sementes que iriam germinar nos séculos seguintes, preparando o terreno para o renascimento. Entre sombras e horrores, brilhou a luz da engenhosidade e da curiosidade, uma lembrança de que, mesmo nos períodos mais sombrios, a humanidade encontra formas de inventar, aprender e avançar. Enquanto a Idade das Trevas avançava, o equilíbrio entre medo e criatividade se rompeu em ondas de tragédia e intriga. Guerras sangrentas devastavam vilarejos, deixando cicatrizes que durariam gerações. Epidemias como a peste dizimavam cidades inteiras, transformando mercados e praças em cenas de desespero, enquanto rumores de bruxaria e traição corriam mais rápido que o próprio contágio. Nos corredores silenciosos dos castelos, conspirações políticas se teciam como teias de aranha. Nobres tramando contra reis, religiosos manipulando a fé para enriquecer. E mensageiros levavam segredos que poderiam custar vidas. Cada personagem parecia preso em uma dança perigosa entre poder e sobrevivência, onde qualquer passo em falso podia ser fatal. Mesmo nas cidades em crescimento, o medo permeava cada rua estreita e escura. Justiças arbitrárias puniam inocentes, e rumores de monstros e fantasmas misturavam-se com a realidade das tragédias humanas. A tensão era constante,
A vida podia mudar de rumo com um simples boato, uma decisão errada ou a chegada de um inimigo inesperado. E ainda assim, no meio do caos, surgiam heróis anônimos, curandeiros que arriscavam tudo para salvar vidas, artesãos que preservavam tradições e inventavam novas ferramentas, e pensadores que questionavam a ordem vigente, lançando sementes de mudança. A Idade das Trevas era, portanto, um palco de contrastes extremos: terror e esperança, destruição e engenhosidade, crueldade e coragem coexistindo lado a lado, preparando o terreno para a aurora de uma nova era. Olhando para trás, percebemos que até nos períodos mais sombrios, o espírito humano se recusa a ser apagado. Você já conhecia algum desses segredos da Idade das Trevas? Incrível pensar como um período chamado de escuro foi, na verdade, cheio de inovação, mistérios e curiosidades que moldaram o mundo moderno. Comenta aqui embaixo qual fato mais te surpreendeu. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar descobrindo os segredos mais fascinantes da história do mundo. Até o próximo vídeo e prepare-se para explorar ainda mais mistérios históricos com a gente.